Quando Helena decifrou aquele código no computador da escola, ela não imaginava que estava prestes a calar para sempre a mulher que gritou que ela nem devia estar ali. Helena acordou às 5 da manhã, como sempre fazia. Não por escolha, mas porque era impossível dormir com o barulho da mãe, Dona Conceição, se arrumando para mais um dia de trabalho como diarista. Do quarto ao lado, ouvia também os passos pesados do pai, seu João, que saía ainda no escuro para mais uma jornada como pedreiro na construção civil. A menina de 12 anos levantou devagar, passou a mão nos cabelos cacheados e olhou para o uniforme pendurado na cadeira. Era um uniforme diferente de todos os que já havia usado. Azul marinho com detalhes dourados, tecido fino, brasão bordado no peito. Um uniforme que custava mais do que sua família ganhava em uma semana. Mas Helena não havia pagado por ele. Na verdade, não pagaria por nada naquela escola. 3 meses. Antes, ela havia conquistado algo que mudaria sua vida para sempre. Uma bolsa de estudos integral em uma das escolas mais caras e prestigiadas da cidade. Não foi sorte, não foi favor, foi pura inteligência. A Olimpíada Brasileira de Matemática havia sido sua porta de entrada para um mundo completamente novo. Entre milhares de estudantes, Helena ficou em 3º lugar nacional. Sua mente funcionava de forma diferente das outras crianças. Enquanto seus colegas da escola pública ainda lutavam com operações básicas, ela resolvia equações complexas como se fossem brincadeiras de criança. O resultado da Olimpíada trouxe jornalistas à sua casa simples na periferia. As fotos mostravam o contraste cruel. Uma menina genial sentada no sofá velho da sala, com as paredes descascadas ao fundo, segurando o certificado que mudaria seu destino. A reportagem chamou a atenção de várias escolas particulares, mas apenas uma ofereceu bolsa integral, aquela que agora a esperava. Dona Conceição entrou no quarto com os olhos inchados de tanto chorar de emoção e preocupação. Minha filha, você tem certeza de que quer ir para essa escola? O pessoal lá é muito diferente da gente. Helena abraçou a mãe. Ela sabia que seria difícil. Sabia que não se encaixaria. Mas também sabia que aquela era sua chance de ter o futuro que sempre sonhou. Mãe, eu vou mostrar para todo mundo do que sou capaz. O trajeto até a escola foi uma viagem através de 2 mundos diferentes. Saíram da periferia, passaram pelo centro da cidade e chegaram ao bairro nobre onde ficava a instituição. Helena nunca havia visto casas tão grandes, carros tão caros, ruas tão limpas. Quando desceu do ônibus na frente do portão da escola, Helena sentiu como se tivesse chegado a outro planeta. O prédio parecia um palácio, com jardins perfeitamente cuidados, uma fonte no meio do pátio e janelas enormes que brilhavam sob o sol da manhã. Os outros alunos chegavam em carros importados, alguns com motorista particular. Usavam o mesmo uniforme que ela, mas de alguma forma parecia diferente neles. Mais elegante, mais natural. Mochilas de marcas caras, tênis que custavam uma fortuna, relógios no pulso que valiam mais que a casa de Helena. Ela respirou fundo e passou pelo portão. Imediatamente sentiu os olhares. Não eram olhares curiosos ou amigáveis. Eram olhares de julgamento, de desprezo, de quem sabia que ela não pertencia àquele lugar. Olha só, deve ser a bolsista, sussurrou uma menina loira para as amigas, sem se importar se Helena ouvisse. Coitada, nem sabe como se comportar, respondeu outra, rindo baixinho. Helena fingiu não escutar e seguiu em direção à secretaria. Cada passo que dava naquele piso de mármore opicia. Lembrava de que estava pisando em território desconhecido, mas ao invés de se intimidar, sentiu uma determinação crescer dentro dela. Ela havia conquistado aquela vaga. Merecia estar ali tanto quanto qualquer outro aluno. O que Helena não sabia era que sua chegada havia incomodado muito mais gente do que imaginava, e que os próximos meses seriam os mais desafiadores de sua vida.
Dona Regina de Albuquerque Silveira observava pela janela de seu escritório no segundo andar quando Helena cruzou o pátio pela primeira vez. Aos 55 anos, a diretora havia construído sua reputação sendo rigorosa, implacável e, acima de tudo, seletiva sobre quem frequentava sua escola. Com cabelos grisalhos sempre presos em um coque perfeito, ternos impecáveis e uma postura que intimidava até os pais mais ricos, Dona Regina comandava a instituição como se fosse sua propriedade particular. E, em muitos aspectos, realmente era. Quando soube que teria que aceitar uma bolsista vinda da periferia, Dona Regina não conseguiu esconder sua irritação. Havia passado décadas construindo um ambiente exclusivo, onde apenas as famílias mais influentes da cidade matriculavam seus filhos. A presença de uma criança pobre ameaçava tudo pelo que havia trabalhado. "Senhorita Helena", chamou Dona Regina, quando a menina passou em frente à secretaria. Sua voz era fria como gelo. Helena parou imediatamente e se virou. Mesmo sendo apenas uma criança, ela conseguia sentir a hostilidade no ar. "Venha aqui", ordenou a diretora. Helena se aproximou devagar. Dona Regina a olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto defeituoso. "Então você é a famosa ganhadora da Olimpíada", disse com um sorriso falso. "Espero que entenda que aqui não é como sua escola anterior. Temos padrões muito altos, disciplina rigorosa e não toleramos comportamentos inadequados." "Sim, senhora", respondeu Helena, mantendo a postura ereta. "Ótimo, porque qualquer deslize, qualquer problema e sua bolsa será cancelada imediatamente. Está clara?" Helena assentiu, mas por dentro sentia uma revolta crescer. A diretora estava deixando claro que ela não era bem-vinda, que estava sendo vigiada de perto, que qualquer desculpa seria usada para expulsá-la. Os primeiros dias foram um teste constante. Na aula de português, quando Helena demonstrou conhecer autores que nem os outros alunos haviam ouvido falar, a professora pareceu incomodada. Na matemática, quando resolveu um problema que nem o professor havia terminado de explicar, o silêncio na sala foi constrangedor. "A espertinha quer aparecer", murmurou um colega. "Deve ter decorado na internet", disse outro. Mas foi na aula de história que o primeiro grande confronto aconteceu. A professora estava explicando sobre desigualdade social no Brasil quando Helena levantou a mão. "Professora, posso dar um exemplo prático?" "Claro, Helena. Minha mãe trabalha como diarista há 15 anos. Ela limpa casas de famílias ricas todos os dias, ganha salário mínimo e não tem direito a férias. Meu pai é pedreiro e às vezes fica meses desempregado. Mesmo assim, eles sempre me incentivaram a estudar porque sabiam que a educação era a única forma de mudar nossa realidade. Isso mostra como a educação pode quebrar o ciclo da pobreza." A sala ficou em silêncio absoluto. Alguns alunos pareciam constrangidos, outros irritados. Helena havia exposto uma verdade que ninguém queria ouvir. Foi nesse momento que Dona Regina apareceu na porta da sala. Havia escutado tudo do corredor. "Helena, venha comigo. Agora!", disse com uma voz que não admitia questionamentos. Helena se levantou e seguiu a diretora até a secretaria. Dona Regina fechou a porta com força e se virou para a menina com o rosto vermelho de raiva. "Como você ousa falar sobre sua família dessa forma na minha escola? Você está aqui por caridade, não se esqueça disso." "Eu estou aqui porque mereço", respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Foi então que Dona Regina perdeu completamente a compostura. Ela se aproximou de Helena, apontou o dedo em seu rosto e gritou com toda a força: "Você nem devia estar aqui!" As palavras ecoaram pela secretaria e chegaram até o corredor, onde outros alunos pararam para escutar. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas não as deixou cair. Olhou diretamente nos olhos de Dona Regina e não baixou a cabeça. "Mas eu estou", disse baixinho, mas com uma firmeza que fez a diretora recuar um passo. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo.
Ela não apenas permaneceria naquela escola, ela provaria que merecia estar ali. E, de alguma forma, faria Dona Regina engolir cada palavra daquele grito humilhante. 3 semanas haviam se passado desde o confronto com Dona Regina, e Helena havia aprendido a navegar pelos corredores da escola como um fantasma. Evitava grupos de alunos, almoçava sozinha e se concentrava apenas nos estudos. Suas notas eram perfeitas, o que irritava ainda mais seus colegas e professores. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Helena teve sua primeira aula no laboratório de informática. Ela nunca havia visto tantos computadores modernos juntos. Na sua escola anterior, havia apenas 3 máquinas antigas que mal funcionavam para uma turma inteira. Pessoal, hoje vamos trabalhar com planilhas eletrônicas, anunciou o professor Marcos, um homem na casa dos 40 que sempre parecia entediado com as próprias aulas. Os alunos se espalharam pelas máquinas com naturalidade. Para eles, aqueles computadores eram tão comuns quanto lápis e papel. Helena ficou parada no meio da sala, sem saber onde se sentar. A bolsista nunca viu um computador de verdade, riu Gabriela, uma das meninas mais populares da turma. Deve estar acostumada com aqueles dinossauros da escola pública, completou Ricardo, filho de um empresário local. Helena sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Escolheu uma máquina no fundo da sala e ligou o computador. Para surpresa de todos, em poucos minutos ela já dominava o sistema operacional melhor que a maioria dos colegas. Como você aprendeu isso tão rápido? Perguntou o professor Marcos, genuinamente impressionado. Eu estudo programação em casa, professor. Tenho um computador antigo que meu tio me deu e aprendo tudo pela internet. O que Helena não mencionou era que seu computador antigo era, na verdade, um equipamento que mal funcionava, com uma tela que piscava e um teclado com várias teclas quebradas. Mesmo assim, ela havia se tornado praticamente autodidata em informática. Enquanto os outros alunos lutavam para criar uma simples planilha, Helena já havia terminado o exercício e começado a explorar outros programas. Foi então que algo chamou sua atenção. No desktop do computador havia uma pasta chamada Administrativo, que parecia diferente das outras. Quando clicou nela, uma tela de senha apareceu. Helena sabia que não deveria tentar acessar, mas sua curiosidade matemática foi mais forte. Ela observou os padrões do sistema, analisou a estrutura dos arquivos e, usando sua lógica excepcional, começou a testar combinações. Depois de algumas tentativas baseadas em sequências numéricas que havia aprendido nas Olimpíadas de Matemática, conseguiu acessar a pasta. O que viu a deixou intrigada. Havia dezenas de arquivos com nomes estranhos. Projeto 2024, final QLSC, Transfer Banco Norte, PDF, contratos fictícios, DOC. Mas o que mais chamou sua atenção foi um arquivo chamado Código Segurança TULTXT. Helena olhou ao redor. O professor estava ajudando outros alunos e ninguém prestava atenção nela. Abriu o arquivo e viu algo que fez seu coração acelerar. Uma sequência enorme de números e letras que pareciam completamente aleatórios. Para qualquer pessoa normal, aquilo seria apenas um amontoado de caracteres sem sentido. Mas para Helena, que havia estudado criptografia por conta própria e tinha uma mente matemática privilegiada, aquilo era claramente um código. Helena, você já terminou? Perguntou o professor Marcos, se aproximando. Ela fechou rapidamente a tela e voltou para a planilha. Sim, professor. Posso fazer alguns exercícios extras? Claro, use o tempo restante para praticar. Mas Helena não praticou planilhas. Em vez disso, memorizou mentalmente parte da sequência que havia visto e começou a analisá-la. Mesmo com apenas alguns minutos de observação, ela conseguiu identificar padrões que sugeriam tratar-se de uma cifra de substituição complexa. Quando a aula terminou e os alunos começaram a sair, Helena fingiu ter esquecido algo e voltou ao computador.
Rapidamente, anotou mais trechos do código em um papel que escondeu na mochila. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Gabriela com um sorriso maldoso. Só minha caneta, mentiu Helena. Naquela noite, em seu quarto pequeno e simples, Helena estudou a sequência que havia copiado. Usando técnicas de análise de frequência e substituição que havia aprendido, sozinha, começou a decifrar os primeiros fragmentos. O que descobriu fez seu sangue gelar. Não eram apenas números aleatórios, eram valores em dinheiro, datas, nomes de contas bancárias e, mais assustador ainda, referências a bolsas fantasmas e superfaturamento. Helena percebeu que havia tropeçado em algo muito maior do que imaginava. Algo que explicaria por que Dona Regina tinha tanto ódio de bolsistas. Algo que poderia mudar tudo. Mas ela precisaria voltar ao laboratório para conseguir mais informações. E, principalmente, precisaria ter muito cuidado para não ser descoberta. Helena mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente não parava de trabalhar, analisando e reanalisando os fragmentos do código que havia conseguido copiar. Às 3 da manhã, ela já havia decifrado quase metade da sequência e o que descobriu a deixou em choque. Os números não eram aleatórios, eram registros financeiros codificados, transferências bancárias, valores pagos a fornecedores fictícios e, mais assustador ainda, uma lista de bolsas inexistentes com valores que eram desviados mensalmente. Na manhã seguinte, Helena chegou à escola com uma determinação diferente. Durante o recreio, quando todos os alunos estavam no pátio, ela conseguiu convencer a funcionária da limpeza a deixá-la entrar no laboratório de informática. Esqueci meu trabalho no computador, Dona Maria. Posso pegar rapidinho? A mulher, que sempre tratava Helena com carinho por reconhecer nela a mesma origem humilde, abriu a porta. Seja rápida, menina. Não pode ninguém saber que você está aqui. Helena correu até o mesmo computador da aula anterior. Seus dedos voaram sobre o teclado enquanto acessava novamente a pasta administrativa. Desta vez, ela não apenas copiou o código, ela entendeu sua estrutura completa. Cada linha representava uma operação financeira diferente. A escola recebia verbas públicas para manter bolsistas, mas essas verbas eram desviadas. Os bolsistas fantasmas existiam apenas no papel. Crianças que nunca pisaram na escola, mas cujas bolsas eram pagas religiosamente pelo governo e embolsadas pela diretoria. Mais chocante ainda, Helena descobriu que sua própria bolsa estava sendo usada no esquema. Oficialmente, existiam 5 Helena Silva registradas como bolsistas, cada uma gerando uma verba mensal que ia direto para contas particulares. Por isso ela me odeia tanto, murmurou Helena, sentindo uma mistura de raiva e compreensão. Eu sou uma bolsista real, ocupando o lugar de 5 fantasmas. Mas havia mais. Helena descobriu arquivos mostrando superfaturamento em material escolar, equipamentos que nunca foram comprados, professores fantasmas que recebiam salários sem dar aulas. O esquema era imenso e envolvia milhões de reais. Enquanto copiava mais evidências, Helena ouviu passos no corredor. Rapidamente fechou tudo e simulou estar trabalhando em uma planilha normal quando Dona Regina apareceu na porta. "O que você está fazendo aqui?" perguntou a diretora com suspeita. "Terminando meu exercício de matemática, senhora. O professor disse que eu podia usar o laboratório." Dona Regina se aproximou e olhou a tela do computador. Viu apenas uma planilha simples com cálculos matemáticos. "Você não deveria estar aqui sozinha", disse friamente. "Vá para o recreio." Helena salvou o arquivo e se levantou. Quando passou pela diretora, Dona Regina a segurou pelo braço. "Menina, você tem se comportado de forma muito estranha ultimamente. Espero que não esteja tramando nada. Lembre-se de que posso cancelar sua bolsa a qualquer momento." "Sim, senhora." Helena respondeu, mas por dentro sentia uma força nova crescendo. Agora, ela sabia exatamente por que Dona Regina a queria fora da escola. Naquela tarde, em casa, Helena organizou todas as
informações que havia coletado. Usou seus conhecimentos de matemática para calcular o total desviado, mais de 2 milhões de reais nos últimos 3 anos. Dinheiro que deveria estar educando crianças pobres como ela, mas que estava enchendo os bolsos de Dona Regina e seus cúmplices. Helena também descobriu algo pessoal que a machucou profundamente. Nos arquivos, havia e-mails da diretora para o Ministério da Educação pedindo para cancelar o programa de bolsas, alegando que crianças de baixa renda não se adaptam ao ambiente educacional de excelência e que causam problemas disciplinares e baixam o nível acadêmico. Ela quer me expulsar para continuar roubando em paz, Helena pensou, sentindo lágrimas de indignação. Mas então veio a determinação. Helena não era apenas uma menina de 12 anos da periferia. Ela era uma das mentes mais brilhantes de sua geração. E agora tinha em suas mãos as armas para derrubar aquela mulher cruel que roubava o futuro de tantas crianças. A questão agora não era mais se ela faria algo a respeito. Era como e quando. Helena sabia que ter descoberto o esquema era apenas o começo. Precisaria de provas irrefutáveis para derrubar Dona Regina. Uma acusação sem evidências sólidas seria facilmente desmentida. E ela seria expulsa da escola antes mesmo de conseguir se explicar. Durante as 2 semanas seguintes, Helena desenvolveu uma estratégia digna de um detetive profissional. Usando sua genialidade matemática e conhecimento de informática, ela mapeou completamente a rede de corrupção da escola. Nas aulas de informática, Helena sempre escolhia computadores diferentes para não levantar suspeitas. Descobriu que o sistema da escola tinha falhas de segurança que permitiam acessar outras máquinas da rede. Em poucos dias, ela tinha acesso a todos os computadores administrativos. O mais impressionante era como Helena conseguia trabalhar sob pressão. Enquanto fingia fazer exercícios normais, ela copiava arquivos criminosos, decodificava senhas e mapeava transferências bancárias. Tudo isso sem despertar suspeitas de professores ou colegas. Numa manhã de sexta-feira, Helena fez sua descoberta mais chocante. Acessando o computador da secretaria durante uma aula vaga, ela encontrou a correspondência completa entre Dona Regina e seus cúmplices. Eram políticos locais, fornecedores fantasmas e até mesmo funcionários públicos do Ministério da Educação que facilitavam o esquema. O mais revoltante era ler as mensagens onde Dona Regina zombava das crianças pobres estúpidas que acreditavam merecer educação de qualidade. Numa mensagem particularmente cruel, ela escreveu: "Pelo menos conseguimos manter apenas uma bolsista real. Essa Helena é irritante, mas pelo menos paga 5 bolsas fantasmas." Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Copiou tudo sistematicamente, organizando as evidências por data, valor e pessoas envolvidas. Sua mente matemática criou um mapa completo do esquema que seria impossível de refutar. Mas Helena também sabia que precisava proteger suas descobertas. Em casa, ela criou múltiplas cópias dos arquivos, usando pendrives emprestados de vizinhos e até gravando CDs numa lan house próxima. Escondeu as evidências em lugares diferentes. Algumas na casa da avó, outras com sua tia, uma cópia até mesmo enterrada numa caixinha no quintal. O mais inteligente foi como Helena documentou suas próprias descobertas. Ela fotografou cada passo do processo de decodificação, criou um diário detalhado de como havia descoberto cada informação e até gravou vídeos explicando seu método. Se alguém questionasse como uma menina de 12 anos havia descoberto tudo isso, ela teria como provar. Durante esse período, a pressão psicológica sobre Helena aumentou drasticamente. Dona Regina parecia sentir que algo estava errado. Começou a vigiá-la mais de perto, questionava professores sobre seu comportamento e até ligou para a Dona Conceição,
sugerindo que a filha estava apresentando comportamento antissocial. Minha filha sempre foi quieta e estudiosa, defendeu-se Dona Conceição. Se ela está mais calada, deve ser porque vocês não tratam ela direito nessa escola de rico. A tensão chegou ao ponto máximo numa tarde quando Helena estava no laboratório e Dona Regina apareceu inesperadamente com o técnico de informática. Queremos verificar o histórico de navegação de todos os computadores, anunciou a diretora, olhando diretamente para Helena. Helena manteve a calma absoluta. Ela já havia aprendido a limpar rastros digitais e usar técnicas para não deixar evidências de seus acessos. Quando o técnico verificou o computador que ela estava usando, encontrou apenas sites educacionais e exercícios escolares. Tudo normal por aqui, relatou o técnico. Dona Regina pareceu frustrada, mas não podia fazer nada sem provas. Naquela noite, Helena tomou uma decisão crucial. Tinha evidências suficientes para derrubar toda a quadrilha. Mais de 50 arquivos comprometedores, registros bancários, correspondências criminosas e até gravações de áudio que havia conseguido capturar secretamente. Agora precisava escolher o momento perfeito para revelar tudo. E Helena, com sua mente estratégica, já sabia exatamente quando e como faria isso. A festa de fim de ano da escola estava se aproximando. Seria o evento mais importante do calendário, com a presença de todos os pais, autoridades locais, representantes do governo e até mesmo jornalistas. Seria o palco perfeito para o show de Helena. A festa de fim de ano da escola era sempre o evento mais pomposo do calendário social da cidade. Famílias importantes, políticos, empresários e autoridades educacionais se reuniam no auditório decorado com flores caras e luzes sofisticadas para celebrar mais um ano letivo da instituição. Helena chegou ao evento acompanhada dos pais, que haviam feito um esforço financeiro enorme para comprar roupas adequadas para a ocasião. Dona Conceição usava um vestido simples, mas limpo e bem passado. Seu João tinha emprestado um terno do cunhado. Mesmo assim, eles se destacavam no meio de tanto luxo e elegância. "Minha filha, você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Dona Conceição pela 10ª vez naquela noite. "Tenho, mãe. É a coisa certa a fazer." Helena carregava uma pasta discreta com todas as evidências organizadas e um pendrive com os arquivos digitais. Ela havia passado semanas planejando cada detalhe daquela noite. Dona Regina, deslumbrante em um vestido de festa caríssimo, circulava pelo salão cumprimentando os convidados ilustres. Ela irradiava confiança e satisfação, sem imaginar que sua carreira estava prestes a desmoronar. A cerimônia começou com os discursos tradicionais. O prefeito elogiou a qualidade da educação. Um deputado falou sobre investimentos na área e, finalmente, chegou a vez de Dona Regina fazer sua fala como diretora. "Senhoras e senhores", começou ela com um sorriso radiante, "mais uma vez, nossa escola comprova sua excelência educacional. Nossos índices são os melhores da região. Nossos alunos conquistam as melhores universidades e mantemos nossa tradição de formar a elite intelectual desta cidade." Palmas educadas ecoaram pelo auditório. Este ano, tivemos a honra de receber uma bolsista que, devo admitir, tem se mostrado uma aluna dedicada, continuou Dona Regina, olhando diretamente para Helena com um sorriso falso. "Esperamos que essa experiência a inspire a buscar sempre a excelência." Foi nesse momento que Helena se levantou de sua cadeira. "Posso falar, diretora?" Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Dona Regina hesitou, claramente irritada, mas não podia negar publicamente sem parecer grosseira. "Claro, Helena, mas seja breve." Helena caminhou até a frente do auditório com passos firmes. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava cristalina.
Ela olhou para a plateia cheia de rostos importantes e começou a falar com uma voz clara e forte. Boa noite a todos. Meu nome é Helena Silva, tenho 12 anos e sou a única bolsista real desta escola. Silêncio absoluto. Disse única bolsista real porque descobri que existem outras 4 Helena Silva registradas como bolsistas, mas que nunca pisaram aqui. Elas existem apenas no papel para desviar dinheiro público. Dona Regina ficou pálida. Helena, o que você está fazendo? Sente-se imediatamente. Não vou me sentar, diretora, porque durante 2 meses eu decifrei todos os códigos do sistema administrativo desta escola e descobri um esquema de corrupção que desvia mais de 2 milhões de reais por ano. O auditório explodiu em murmúrios chocados. Pais se entreolhavam confusos, autoridades se movimentavam inquietas e jornalistas começaram a prestar atenção séria. Helena abriu sua pasta e começou a mostrar os documentos. Aqui estão as evidências: bolsistas fantasmas, professores que não existem recebendo salários, equipamentos superfaturados que nunca foram comprados, transferências para contas particulares da diretora e seus cúmplices. Isso é uma mentira, gritou Dona Regina, tentando tomar o microfone. É mentira? Helena conectou seu pendrive no sistema de som e projetou na tela do auditório uma planilha com todas as operações financeiras e legais. Então explique estes números, diretora. Explique por que sua conta bancária recebeu 300 mil reais em consultorias educacionais, que nunca prestou. A plateia estava em choque total. Helena continuou sua apresentação com a precisão de um promotor experiente, explicando cada descoberta, cada código decifrado, cada evidência coletada. E sabe por que descobri tudo isso? Helena olhou diretamente para Dona Regina, que estava tremendo de raiva e medo. Porque você me odeia tanto que não conseguiu disfarçar. Você gritou na minha cara que eu nem devia estar aqui. E estava certa. Eu não devia estar aqui sofrendo preconceito. Eu devia estar numa escola honesta, que realmente se importa. E com educação. As últimas palavras de Helena ecoaram pelo auditório em silêncio absoluto. Dona Regina tentou se defender. Gaguejou explicações incoerentes, mas as evidências eram incontestáveis. Os policiais chegaram 20 minutos depois. 3 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Helena estava sentada na mesma cadeira do auditório, mas agora a atmosfera era completamente diferente. Onde antes havia tensão e medo, agora reinava um clima de celebração e respeito. A escola havia sido completamente transformada. Dona Regina estava presa, aguardando julgamento por formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa. Junto com ela, foram presos 5 funcionários públicos, 3 fornecedores fantasmas e 2 políticos locais. O esquema que Helena desvendou se revelou ainda maior do que ela imaginava, envolvendo outras escolas da região. A nova diretora, professora Márcia, era uma educadora de verdade que havia dedicado a vida inteira ao ensino público. Ela fez questão de manter Helena na escola e implementou um programa real de bolsas para estudantes carentes. Helena Silva chamou. A professora Márcia do microfone. Pode vir aqui na frente, por favor? Helena se levantou sob aplausos calorosos. Desta vez, os olhares direcionados a ela eram de admiração e respeito. Muitos dos colegas que antes a desprezavam, agora a tratavam como heroína. Há 3 meses, esta jovem extraordinária mostrou uma coragem que poucos adultos teriam, disse a diretora. Ela não apenas denunciou um crime, ela salvou o futuro de centenas de crianças que poderão estudar aqui com as bolsas que antes eram roubadas. Helena sorriu, mas sua alegria não vinha apenas do reconhecimento, vinha de saber que havia feito a coisa certa. O Ministério da Educação havia recuperado mais de 2 milhões de reais desviados e criado um fundo especial para bolsas de estudo.
25 crianças da periferia agora estudavam na escola, todas com bolsas integrais legítimas. Também tenho o prazer de anunciar, continuou a professora Márcia, que Helena foi selecionada para um programa especial de desenvolvimento de talentos em matemática da Universidade Federal. Aos 12 anos, ela já poderá frequentar aulas avançadas nos fins de semana. A plateia explodiu em aplausos. Dona Conceição e seu João choravam de emoção na primeira fila. Eles haviam se tornado pequenas celebridades locais como os pais da menina que desmascarou a corrupção. Mas o momento mais emocionante estava por vir. Helena pegou o microfone e olhou para o auditório lotado. Quando cheguei aqui, muita gente achou que eu não merecia estar neste lugar. Uma pessoa em particular gritou na minha cara que eu nem devia estar aqui. Ela estava certa em parte. Helena fez uma pausa dramática. Eu não devia estar aqui sofrendo preconceito e injustiça. Nenhuma criança deveria. Toda criança inteligente e dedicada merece as melhores oportunidades, independente de onde nasceu ou quanto dinheiro seus pais têm. Os aplausos foram ensurdecedores. Descobri que minha inteligência não é uma ameaça, é um presente. E pretendo usar esse presente para ajudar outras crianças como eu a conquistarem seus sonhos. Helena olhou para onde Dona Regina costumava sentar e sorriu. A cadeira vazia era o símbolo de que a justiça havia triunfado. Naquela noite, jornalistas de todo o país queriam entrevistar Helena. Ela se tornou símbolo da luta contra a corrupção na educação e inspiração para milhões de crianças pobres que sonhavam com um futuro melhor. Como você se sente sendo chamada de heroína? Perguntou uma repórter. Eu não sou heroína, respondeu Helena com a sabedoria de quem amadureceu rápido demais. Sou apenas uma menina que usou seu cérebro para fazer a coisa certa. Qualquer pessoa pode ser um herói quando decide lutar contra a injustiça. 3 anos depois, Helena se formaria como a melhor aluna da história da escola. Ganharia bolsa integral para estudar engenharia na melhor universidade do país. E um dia se tornaria uma das matemáticas mais respeitadas do Brasil. Mas naquela noite de dezembro, ela era apenas uma menina de 12 anos que havia provado que inteligência, coragem e determinação podem derrubar qualquer injustiça. Quando Helena chegou em casa, encontrou uma carta na mesa da cozinha. Era de uma menina de 10 anos de uma cidade do interior que havia visto sua história na televisão. Querida Helena, dizia a carta, minha mãe é faxineira e meu pai cortador de cana. Sempre me disseram que eu não ia conseguir estudar numa escola boa porque somos pobres. Mas depois que vi sua história, decidi que vou tentar também. Se você conseguiu, eu também posso conseguir. Obrigada por me mostrar que ser inteligente não é motivo de vergonha. Helena guardou a carta no seu baú de tesouros. Era a prova de que sua luta havia valido a pena. Naquela noite, antes de dormir, Helena olhou pela janela do seu quarto na periferia. As luzes da cidade brilhavam ao longe, mas ela não sentia mais que pertencia a mundos diferentes. Ela havia aprendido que o lugar onde você nasce não determina aonde você pode chegar, e que, às vezes, uma menina de 12 anos com uma mente brilhante pode mudar o mundo. 5 anos se passaram desde aquela noite transformadora. Helena agora tinha 17 anos e estava prestes a ingressar na universidade com uma bolsa integral em engenharia. Mas sua maior conquista não eram as dezenas de prêmios acadêmicos pendurados na parede do quarto. Sua maior conquista era o programa Pequenos Gênios, que ela havia criado aos 15 anos. Todos os sábados, Helena voltava à sua antiga escola pública da periferia para ensinar matemática avançada para crianças carentes. Já havia identificado 20 jovens talentos que conseguiram bolsas em escolas particulares. Professora Helena, como era carinhosamente chamada, sempre terminava suas aulas com a mesma frase: lembrem-se,
Vocês têm o direito de sonhar grande e têm a obrigação de lutar pelos seus sonhos. Dona Regina havia sido condenada a 8 anos de prisão e perdera todos os bens. O dinheiro recuperado continuava financiando bolsas para estudantes pobres. A escola onde tudo começou agora se chamava Instituto Helena Silva de Educação Inclusiva e era referência nacional em programas sociais educacionais. Mas talvez o momento mais emocionante da vida de Helena havia acontecido no ano anterior, quando ela recebeu uma visita inesperada. Era aquela menina do interior que havia escrito a carta 5 anos antes. Agora, com 15 anos, ela havia conquistado bolsa integral numa universidade federal para estudar medicina. Helena, disse a jovem com lágrimas nos olhos, você salvou minha vida. Quando vi sua história, entendi que ser inteligente e pobre não era uma maldição. Era uma oportunidade de fazer a diferença. Hoje, Helena sabe que sua história não é apenas sobre uma menina que decifrou códigos. É sobre como uma criança corajosa pode inspirar milhões de outras a nunca desistirem de seus sonhos, mesmo quando o mundo inteiro disser que elas não merecem estar onde estão. A história de Helena nos ensina que a verdadeira inteligência não está apenas em resolver problemas matemáticos complexos, mas em usar nossos talentos para tornar o mundo mais justo, que a coragem não tem idade e que às vezes as mudanças mais importantes começam com um grito de indignação de uma criança que se recusa a aceitar a injustiça. Quantas Helenas existem por aí, esperando apenas uma oportunidade para brilhar? Quantas mentes geniais estão sendo desperdiçadas porque nasceram no lugar errado? A resposta depende de cada um de nós. Se a história de Helena tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa inspiradora jornada de coragem e determinação. Escreva nos comentários. Você já presenciou ou viveu alguma situação de preconceito na escola? Como superou? Sua história pode inspirar outras pessoas. E se você acredita que toda criança merece oportunidades iguais, independente de sua origem social, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma história real de superação e inspiração. Juntos, podemos espalhar mais histórias como a de Helena e mostrar que o talento não tem classe social. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa acreditar mais em seus sonhos. Afinal, como Helena provou, uma mente determinada pode mudar, não apenas sua própria vida, mas transformar o mundo ao seu redor. A verdadeira educação é aquela que dá oportunidades iguais para mentes desiguais brilharem. Helena provou que a inteligência não tem classe social e que a coragem de uma criança pode ser mais poderosa que a ganância de muitos adultos.